Bom, é uma alegria a gente estar começando aqui um trabalho novo. Espero que dê bastante fruto, né, Marcos? E Exatamente. que a gente possa ter muita alegria nessa caminhada aí. Para mim E é um prazer muito grande, já te interrompendo aí, perdão. Obrigado pelo convite, aceitei de imediato, né? E tenho certeza que vai ser um sucesso. E vamos jogar muito conteúdo para essa galera aí que no futuro vai vir nos assistir. então, a ideia, né, Marcos, eu também te agradeço, porque assim, acho que tem coisa que é encontro de vida, né? Uma oportunidade, tem gente que já me conhece, que sabe o que eu trabalho, né? E foi uma alegria te ter aqui aqui no atendimento, né? No nosso dia a dia aqui, e eu tive essa vontade de te convidar para a gente poder fazer alguma coisa junto nesse sentido, né? E hoje, gente, a ideia é falar sobre a gente, né? Porque já que a gente está conversando, é falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente já fez na vida, nossa história, né? E hoje eu vou mais questionar o Marcos, né? Porque quem é o famoso a bola da vez aqui é ele, tá? E a gente trocar ideia e ter uma noção, assim, principalmente da vida esportiva, né? Sobre aqui o nosso trabalho, a ideia é a gente poder trazer gente de várias áreas, né? Sim. A princípio, possivelmente nós vamos começar trazendo gente do esporte, né, Marcos? Que é onde você fez a sua vida. E depois a gente vai trazer outros tipos de conteúdos, né? Sempre coisas interessantes para entretenimento de todos aí. Certo? Exato, é isso. Agradeço o convite. Hoje, como você disse, o entrevistado vai ser eu, mas ao longo aí, né? Se der tempo, falaremos um pouco da sua vida, que é importante, como eu te conheci, o trabalho do Edmar, que é super interessante, se não for nessa reportagem vai ser em outra, e eu como entrevistado, né? Eu como é que se diz, meu Deus? Eu como entrevistador para te entrevistar, certo? E como você mesmo disse, Edmar, não só no meio esportivo, mas também outras personalidades de Franca e de repente, se possível, até de fora, para a gente trocar, bater um bate-papo e levar um pouco de entretenimento e conhecimento para a galera que vai me seguir. Então, gente, só para deixar claro, né, a gente fala aqui da cidade de Franca. A ideia é trazer personalidades aqui que estejam próximas a nós a princípio, porém nós vamos poder contar com pessoas de vários lugares, né? Que esse programa nosso possa fazer muito sucesso, que a gente daqui a pouco esteja entrevistando até personalidade de fora, né, Marcos? Com certeza. Tem essa possibilidade aí. E começando, a gente estava há pouco falando aqui de algumas questões que agora, né, a gente está bem na época do carnaval e tem umas coisas que vão acontecendo assim, que eu estava comentando com o Marcos da mudança da sociedade, né, o que vem acontecendo na sociedade, mas certas tradições, certas coisas vão mudando. De repente eu posso estar até falando uma besteira aqui, porque eu peguei a apuração ali das escolas de samba de São Paulo já no meio do caminho, e eu não sei se aconteceu alguma coisa, eu não lembro o nome do narrador lá das notas, né? Sim. Mas não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas tem uma outra pessoa lá fazendo a narração. No caso aqui, que eu vi lá, é uma mulher que está fazendo a narração. Não que seja um problema, né, Marcos? Deixando muito claro. Mas tem algumas coisas que eu preciso tomar muito cuidado para não ser uma forma de lacração e fica até vexatório, né? Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Marcos? Eu vou dizer assim, da minha área, do esporte, como você bem disse, a gente tem que tomar cuidado, né? Aqui nós não estamos querendo lacrar, nem ditar uma regra, né, Gilmar? É importante frisar. Vou falar do futebol feminino. Há uma resistência,
a gente sabe disso, né? Para ser implantada no meio do futebol. A gente sabe aí que tem uma resistência por parte de muitos, mas é o que eu falo sempre. Como há pessoas que não gostam do futebol masculino, também se dá o direito de não gostar do futebol feminino. Sim. Né? Então é um campo muito grande para se debater. Então a CBF, a própria FIFA, a Federação Paulista vem tentando implantar, mas é o que eu falo, não confundir a lacração com realmente implantar uma coisa que venha para ficar. Porque a partir do momento que a federação, a FIFA, impõe para os clubes, você tem que dar condições para esses clubes trabalharem. E é o que a gente não está vendo. Então não acontece. Então, na prática não acontece. Você vê muitas equipes femininas aí no interior do estado de São Paulo ou do Brasil, com estruturas bem limitadas. A gente já conversou sobre isso. Algumas equipes não têm preparador de goleiro, algumas equipes não têm preparador físico. Então, na prática ali, quem está vivendo, não está acontecendo o que a FIFA, a Federação Paulista e a CBF impôs. Então, assim, tem uma questão estrutural que também gera muito problema ali, na estrutura do time, no bastidor ali, é isso? Exatamente. Porque a partir do momento que você impõe e você não entrega nada de contrapartida, então acaba não acontecendo. Né? A estrutura física ela é muito importante, além dos salários, né? O pagamento dos funcionários. Você vê isso em time profissional, atraso de pagamento, estruturas bem fracas aí, né? A gente vê a Francana hoje aí sofrendo com isso, né? Sem patrocínio, a divisão que ela está. Então aí você pega o futebol feminino, que a gente sabe que tem uma resistência, né? Que está sendo implantada agora. Então é difícil, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, não adianta só impor porque a sociedade impõe. E chega na hora da prática, na hora do vamos ver, não está acontecendo como foi feito no papel, na teoria. E aí, Marcos, assim, você tocou no assunto da Francana. A Francana é um time que é sabido, que é da cidade de Franca, e já foi um time que teve uma certa tradição, né, mas hoje se encontra numa situação muito difícil, né? Sim. E, assim, ocupando espaço lá embaixo, né? Na escala lá embaixo. Né? Penúltima divisão do Campeonato Paulista. Tá. E assim, Marcos, só pra gente falar um pouquinho de história, né? Do seu histórico, como é que foi a sua história dentro do futebol, Marcos? Mas é longo. Estamos com tempo? Vamos lá. Bom, eu comecei, assim, eu tenho um irmão, né, que foi jogador antes de mim, que é o Bernardo. Se a gente não conseguir falar, agora vamos falar em outras edições aí, né? Filho do seu Durval e da Dona Isabel, nascido aqui em Franca, né? 4 filhos, e desses 4 filhos, 2 viraram jogador. O Bernardo é o mais velho. O Bernardo jogou São Paulo, Corinthians, Seleção Brasileira, enfim, rodou bastante, né? E depois o meu pai iniciou comigo. Então foi uma trajetória bem longa, passei muitas dificuldades aí, resiliência, fui testado aí ao máximo, né? Ao extremo, e graças ao meu pai, né? E a Deus, que a gente sempre coloca em primeiro plano, né? E ao meu esforço eu consegui aí também trilhar uma história vencedora, digo eu, pelos clubes onde eu passei, cara. Então, basicamente iniciei assim, o pontapé inicial foi no Primavera de Indaiatuba. Enfim. Então não foi assim, não foi aqui em Franca? Na verdade, a iniciação deu do comecinho ali, das categorias de base, eu comecei no Internacional ali da estação. Todos perguntam, você começou na Francana? O meu irmão, o Bernardo, começou na Francana. Eu comecei no Internacional ali da estação. Então aí daí meu pai começou a me levar para fazer testes, entrava no carro, tipo peneira de um dia. Lá em Mogi das Cruzes, em São Bernardo, nós pegava o carro, acordava 4 horas, 3 horas da manhã, entrava no carro, ia lá, fazia avaliação coletivo. Muitas das vezes o treinador nem estava lá,
muitas das vezes era só um protocolo realmente para preencher aquilo, para falar que está fazendo, né? E para voltar. dar satisfação para alguém. Exatamente. Para alguma, sei lá, para alguma instituição, para alguma coisa. Sim. Para justificar. Exatamente. Exatamente isso que acontecia. Então fiz muito isso. E você não tinha noção disso. Eu não compreendia, mas meu pai estava fazendo tudo de caso pensado, né? Certo. É para me calejar, para me fortalecer. Seu pai tinha essa noção. Tinha essa noção. Isso, morou na roça praticamente a vida inteira, no Edemérito, terceira série, enfim, né? Não tinha muito estudo, mas era um visionário para a época. Era um visionário para a época. Conseguia enxergar. Conseguia enxergar. E também aquela situação, né? Teve uma vida muito sofrida e falou, pô, eu não quero que os meus filhos tenham essa mesma vida que eu. Então foi em cima disso que ele buscou, e o futebol foi um meio de vida, de saída para ele buscar uma vida melhor para nós. Né? Então a partir daí que nós começou a me levar para fazer esses testes, até que fui ganhando uma idade suficiente para ficar concentrado, fazer teste, ficar alojado, e assim foi por um bom tempo, né? E eu com a resistência danada do interior, não saía do rabo da saia da minha mãe. Quando você diz resistência, é resistência desse deslocamento e da possibilidade de ir, né? E a convivência com outras pessoas, que era uma grande dificuldade que eu tinha. Então meu pai, ele insistia. Quanto mais ele via isso em mim, mais ele me jogava para os leões. Né? Então foi basicamente isso. E foi me levando para fazer teste, eu voltava, ele levava de novo para outro time, e nessa altura do campeonato meu irmão já era um cara famoso, então isso aí já era uma coisa negativa para mim, que as comparações eram inevitáveis, né? Porque ele já vinha, irmão do Bernardo. Tá aqui porque é irmão do Bernardo, se passou no teste é porque é irmão do Bernardo. Então eu sofri muito por isso também. Então foram vários fatores aí que me empurravam, né, assim, para me sobressair, sobreviver ao meio de tudo isso. E isso aí te desmotivava? Como é que era? Bastante. Eu não tinha muito conhecimento, eu ficava muito frustrado com aquilo, né? Só que leva um tempo para você virar jogador, para você se preparar. E nesse meio termo, eu era bombardeado por tudo isso. Quando você diz assim, quando você falou desse levar um tempo, para você se tornar um jogador, assim, o que me passou na cabeça você falando isso, porque assim, é muito diferente, né, uma situação amadora de uma situação profissional, né? É o que eu imagino. Sim. Você está falando disso? Eu digo no tempo para você iniciar categorias de base, passar todo esse processo e até chegar ao profissional. E aí tem uma questão psicológica por trás acontecendo, é Sim, isso? no meu caso aí por comparações, tá aqui porque é irmão do Bernardo, então tinha um peso a mais. Tinha um peso a mais nisso aí. Além da dificuldade como outros atletas tinham de financeira, enfim, né? Então, se leva um tempo, do dente de leite na época que se falava, né? Sub-9, sub-10, então até sub-10, você chegar até o sub-20, que é a última antes do profissional, se levava um tempo. E nesse inteirinho aí, você já se considerava um jogador ou não? Não. Você não tinha esse foco? Não tinha. Na verdade, eu era mais levado pelo meu pai. Meu pai via esse potencial em mim. Ele via. Eu não conseguia me ver jogador e brincava na rua com meus amigos, enfim, aqueles golzinhos na rua, né, que hoje se vê pouco. A gente não vê, né? Por isso que o futebol brasileiro está perdendo a essência, está perdendo a essência por vários fatores aí. Você não vê mais os campos de terrão, então vai se acabando a essência. Então tudo que está acontecendo hoje com a seleção não é por acaso, alguma coisa está acontecendo lá atrás que vem... Sim, desde de anos aí que vem tirando a essência, né?
Em São Paulo mesmo você não vê moleques jogando na rua porque pelo perigo que tem em São Paulo. A gente fala, aí uma coisa que eu é só uma opinião, né? A gente não tem estudo sobre isso, não é um assunto que eu me debrucei, mas assim, a violência ela vai acabando com tudo. Sim. Né? Ela vai é como se fosse um câncer, né? Ela vem e aos poucos isso. Eu lembro que uma vez eu tenho um grande amigo que ele é da polícia do estado de São Paulo, ele tem um cargo hierárquico grande. E um dia, isso ele me falou, coisa de uns 25 anos atrás, que ele me disse assim: nós vamos sofrer muito com tudo que esses governantes estão fazendo agora, né? Porque assim, estão dando muita margem para a criminalidade, né? Sim. E aí eu digo governantes, mas também tem lá os seus juízes, quem legisla, né? Vamos dizer assim. Então é tudo uma coisa que vai fazendo com que, de forma geral, a gente vai perdendo a essência de país. Né? Exatamente. Eu, na verdade, não foi um profeta, era realmente ele estava por dados que Exato. ele tinha, né? Então tudo vai se acabando, né, cara? Enfim, com o passar fui pegando gosto, mas assim, fui bastante hostilizado e humilhado assim, em alguns clubes que eu passei, por conta de ser irmão do Bernardo, por eu não ter a qualidade suficiente naquele momento, estar amadurecido, né, naquele momento, mas inconscientemente fui resiliente. Marcos, uma outra pergunta que eu quero te fazer, e assim, é só uma situação que a gente vive, né, no Brasil. Eu não sei se é menos ou se é mais, porque o preconceito ele é uma coisa que ele é estrutural, né? A gente sabe disso. Você teve algum problema por conta de raça? Eu particularmente não tive. Assim, da pessoa me tratar mal, hostilizar, não tive. Uhum. Pode ser que seja nivelado, um olhar, mas nunca chegou a me atrapalhar em nenhum lugar que eu andei. Porque assim, ó, tô te perguntando isso, porque eu tive. E o tom de pele para você ver, assim, né, olha o nosso Pantone, né? Exato. Mas são os traços, o cabelo. Eu lembro que, nossa, cara, pegava muito no meu pé por conta de cabelo. Eu lembro uma vez... Empresa, lugares que você... Olha, eu tive uma situação de uma empresa que foi nítido, assim, eles não me escolherem, tinha um cara que era branco que estava junto comigo, eu até conheci o cara e, assim, foi nítido, o cara era loirão, bonitão, Sim. Né? E foi nítido, assim, que eles escolheram ele por conta desses atributos, né? Certo. Não foi uma questão de capacidade intelectual, não, tá? Pode até ser que eles tenham visto lá alguma questão psicológica, que aí eu não vou entrar no mérito, porque isso aí é muito subjetivo. Sim. Hoje eu trabalho com isso e eu sei que é tem parâmetros que a gente usa, mas tem uma coisa de feeling que às vezes é o padrão daquele momento. Né? Eu lembro que foi muito claro isso aí para mim, e teve uma conversa uma vez, na escola, tinha muito, né, pegação no pé e tal, mas normal, do mesmo jeito que pegava no meu pé, eu também pegava, a gente não tinha essa noção do bullying que é hoje em dia. Mas eu tive conversando com um biólogo, que era pai de uma amiga minha, que a gente estava fazendo um trabalho de escola, e aí, não sei qual que foi o assunto, que eu falei do meu cabelo lá para ele, né, que a pessoa pega muito no pé e tal, né. Aí ele me disse assim: cara, você pertence a uma raça, a sua raça ela é bonita por ela, né? Então você está se sentindo assim é uma coisa que não faz sentido, isso que você está sentindo, e o que as pessoas falam também não faz sentido. Sim. Porque nós fizemos parte, a nossa raça, vamos falar assim, a raça humana, né? Nós somos seres humanos. Então, que diferença que tem? E eu lembro que a partir desse dia, eu passei a mudar a minha forma de ver. Virou a chavinha. Eu era novo ainda, devia ter uns 15 anos na época.
E eu virei a chave mesmo, assim, que é verdade o que ele estava dizendo, né? Mas assim, aí você estava contando O que nós estamos falando? de situações assim, que você sim. possa Bom, ver. você falando sobre isso, antes do futebol, estava falando referindo ao futebol, nunca vivenciei isso. Meu irmão já vivenciou, mesmo ele sendo famoso e tudo mais. Eu tive numa escola aqui, bem tradicional de Franca, não vou falar o nome. Uma escola do ensino, do ensino. Eu ganhei uma do bolsa. quadro de ensino. Isso. E tinha festa junina e a noiva queria que eu fosse o noivo. E não deixaram. Não deixaram. Isso foi bem. Isso foi tá vendo? A gente lembra, né? Foi marcante. Sim. Isso eu tenho na minha mente, sim. Mas aí acabou a dança lá do noivo e tal. Aí depois eu dancei com a noiva e tal. Ela queria. Então foi essa, assim, velado. Foi uma ordem, não pode. Vai. Mas agora no meio de futebol, nunca tive, não. Só na China, que eles me olhavam com um olhar de admiração. Acho que foi em 97 que eu fui para lá. E eu acho que era raro. Porque você era um tipo diferente. Isso. Pela diferença. Eles passavam no carro e olhavam, apontavam, né? Mas pelo fato de ser jogador de futebol, isso eu acho que velava um pouquinho, intimidava a pessoa, não, a aceitar aquela situação, tipo, ele é uma personalidade. Então, entendi. Acho que é mais ou menos isso. Entendi. Você falando disso também, né, eu tive a oportunidade de viajar, como eu te falei, né? Sim. Pelas coisas que eu faço. E na Grécia, uma vez uma pessoa, porque eu e meu irmão, a gente estava juntos, e o meu irmão, o pantone dele é mais escurinho também. Sim. E eu, dessa cor, uma mulher chegou, uma mulher que estava junto com a gente lá, ela olhou assim, porque eu disse, né, que a gente era irmãos, e ela olhou espantada, falou assim, mas como assim, vocês são irmãos? Nós somos. Aí ela, mas no Brasil é assim? Aí eu falei, mas assim como? Aí ela ficou sem graça, né? Eu falei, não, lá é uma mistura, o Brasil pegou e misturou tudo, sim, né? Sim. Aí ela ficou assim, espantada, né? Esse foi um negócio interessante. Mas eu não me senti ofendido, ela foi só uma curiosidade. Ela não tinha intenção de menosprezar, ofender, nada disso. Mas ficou surpresa de dois irmãos com cores diferentes. E aí, você contando, então assim, na China foi uma coisa... mais curiosidade deles, assim, né? No local onde eu vivia ali. Mas já cheguei em bares, assim, que tinha estudantes negros, então acho que era um pouco era comum, normal. Você morou no Japão também? Morei no Japão. E no Japão? Tranquilo, como tem muitos brasileiros, então era bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo? Bem tranquilo. Tá. Até a nível de abordagem, de Mar fala assim em São Paulo, abordagem policial, o fato de ser jogador, ele abre as portas. Abre portas. Você é tratado totalmente diferente a partir do momento que te reconhecem ou que você fala que é tal, que você é fulano. Entendi. Então, já desarma. E gera uma admiração? Depois gera sim, gera. Porque, gente, falando aqui com o Marcos, no nosso começo aqui, né, um dia, acho que foi a primeira ou segunda vez que ele esteve aqui, eu chamei meus filhos, né? E meus filhos ficaram muito felizes assim de conhecer, né? Porque tem um mais novo meu aqui que ele tem um viés para o esporte assim
bem apurado. E ele gosta muito, né? Então, quer dizer, aí realmente gera uma... Assim, quase que se entende, né? Gera uma admiração e assim, é quando você vê histórias que deram certo, é comum a gente querer copiar, né? Sim. Copiar no bom sentido, Sim. de falar assim, ó, é uma referência, é um Ele exemplo. fez tal coisa que levou ele chegar a esse... Exatamente. Ô Marcos, aí você estava contando da fase aqui da infância e depois aí você foi para Indaiatuba. Primavera de Indaiatuba. Eu tava... Esse já era profissional? Não, já era sub-17, sub-20. Meu pai me levou e tinha um amigo dele lá, falou, cara, arruma uma posição pro meu filho que ele sabe jogar bola. Então, como a gente falou, meu pai viu uma qualidade em mim que eu não via até o momento. E assim foi. Lá encontrei muita resistência, aquele negócio, irmão do Bernardo, resistência com o treinador, e pelo fato de achar que estava ali porque o Bernardo levou. Porque já era uma repulsa, né? Pô, aí já vai tomar lugar, enfim, tal, e assim foi. O diretor me colocou, falou, vamos testar em várias posições, e assim foi fazendo. São coisas que eu não tinha contado para ninguém, tá? Isso aqui é falando pela primeira vez. E até que um certo dia, o Sub-20 foi fazer um amistoso numa cidade vizinha, e o treinador não me levou. Fiquei na arquibancada, eu e o Orelha, o apelido do jogador, não me recordo o nome dele. Nós estávamos na arquibancada, o profissional estava treinando. E faltou 2 jogadores para compor o coletivo do profissional. E o Estevão Soares, que é meu amigo até hoje, técnico, pediu para o gerente de futebol, eu preciso de 2 jogadores do Júnior para compor o elenco aqui, para fazer o coletivo. Aí procura, o Sub-20 foi, quem que tem? Na época o pessoal me chamava de Bernardinho, né? Tem o Bernardinho. O Estevão Soares, ele teve uma projeção aí, né? Teve uma projeção. Já trabalhou em grandes times aí. Enfim. Na época ele era o treinador do Primavera da Indaiatuba. E falou, então traz. Eu lembro como se fosse hoje. Ele me abraçou assim, falou, pô, você já jogou de zagueiro? Eu falei, não. Então você faz o seguinte, você vai jogar ali na zaga. Eu já tinha mais ou menos 1,85 m, mas magrelinho. Já era alto. Na hora que o cara cair no seu setor, você encosta nele e não deixa ele fazer nada. A bola pode passar, mas ele não. Ele me deu essa diretriz só isso aí. E eu levei a risca. E desci a botina, cheguei na bola, mais acertava a bola que e tinha força, molecão, né? Esse cara, pô, calma, vai devagar, cara. E os caras tudo de costa pra mim, né? Sim. E sempre dava uma olhadinha. Resumindo, acabou o coletivo, fui tomar banho, o diretor chegou e falou, ó, Marcos, a partir de hoje você vai começar a treinar profissional. Já de cara? De cara. Então, para você ver, eu cheguei, o certo era eu ser titular no Sub-20, despertar a atenção e depois subir pro profissional. Então, você vê como a vida como Deus é perfeito, né? Tava ali sentado, vendo o treino do profissional, assistindo a arquibancada, faltou 2 jogadores lá, que estavam machucados, DM, enfim, e eu estava no lugar certo na hora certa. Só para a gente esclarecer, né? DM é Departamento Médico. A gente faz a abreviação. Então foi a partir daí que tudo começou a fazer sentido para mim. O Estevão Soares, ele deu um sentido para mim naquele momento. Então, a partir dali, comecei a treinar no profissional. E aí você ganha em qualidade, tudo, as informações, os treinamentos, te municia um monte de coisas que eu dei um salto muito grande. Aí dali fui pro Paulista de Jundiaí, caminhei com o mesmo diretor e aí sim eu fui entendendo. Com o diretor você foi para lá? O diretor saiu do Primavera de Indaiatuba e foi pro Paulista. Tá pertinho. Acompanhei ele. E aí assim tudo começou a fazer sentido, comecei a pegar confiança. Então o
com meu pai... Você teve naquela época o Paulista... Do Et Jundiaí? Deu uma... Não, né? Foi Et Jundiaí. Et eu acho que era uma marca de... Eu morei em Jundiaí. De tomate, mas tomate. Isso, eu morei em Jundiaí. Você morou lá? Morei lá. Jundiaí é terra disso, né? Sim. Até um abraço pro pessoal de Jundiaí, assim, que é uma cidade que eu adoro, né? Sim. E lá até tem uma área lá que hoje em dia eu acho que tá ocupada, mas na época estava, porque quebrou, né? A empresa quebrou e tudo, aí ficou muito tempo sem ter nada lá. Mas foi uma época de potência, o Et Jundiaí lá foi uma época eu acho que chegou a Copa do Brasil, se não me engano, com o Wagner Mancini, se não me engano. Enfim, a partir daí, Edmar, tudo começou a fazer sentido para mim, o que o meu pai acreditava, eu não acreditava, começou tudo a ficha cair. E nessa época aí, lá de Jundiaí, o time, ele já estava nas primeiras... Mas era só na categoria de base, era na só categoria de sub-20. base, entende? Na época o empresário Juan Figuer pegou, e pegou só as categorias de base para revelar jogadores. E aí fiquei lá por um tempo, e aí rodei, vim parar no Botafogo de Ribeirão. Enfim, aí foi começando a acontecer na minha vida aí, como jogador profissional. E uma coisa, um dia desse a gente estava conversando aqui, gente, falando assim, o que acontece por detrás, né? Igual você estava contando da dificuldade, o fato de você ser irmão do Bernardo, as coisas assim, as dificuldades que foram sendo impostas para você, o esforço a mais que você tinha que fazer, mas em nenhum momento te dava algum benefício, algum crédito? Era uma coisa que você surfava nisso ou não? Não me beneficiava em nada. Nada. Era muito desconfortável, na verdade, aquela situação. Já chegou em alguns times, categoria de base ainda, do narrador falar: o irmão do Bernardo pegou na bola, lá vai o irmão do Bernardo. Sabe, uma coisa totalmente... Não tinha nome, não tinha nome. Então eu vivi tudo isso, assim, foi bastante pesado, mas me moldou, me deixou muito forte, né? Essa transição do amador, que a gente fala, categoria de base, para o profissional. E o mais interessante nisso, que o meu irmão, ele sempre esteve atento a isso e nunca interferiu. Porque a galera sempre perguntava: pô, você é irmão do Bernardo, por que ele não te leva para o São Paulo, cara? Se fosse meu irmão, eu ia surfar nessa. Sim. O cara tem moral, era capitão, sim. E tal, né? E por algum momento eu comecei a me questionar: pô, mas por que não faz isso, né? Você começou a meio que, entre aspas, cobrar... Entrar no barulho da turma, né? Mas eu voltava pra dentro de mim e falei: não, vou... E meu irmão realmente, ele sabia: não, na cabeça você tem que trilhar o seu sozinho, cara. Mas ele te falava isso? Não falava. Tava ali dando suporte, né, tal, mas não interferia em nada. Era meu pai que era o pulso ali, meu pai que metia as caras e fazia acontecer. Então, assim, meu irmão, na verdade, depois de tudo isso, ele arrumou uns 2, 3 clubes pra mim, dos 20 que eu andei. Entendi. Vocês são em quantos irmãos lá? Nós somos em 4. Em 4. Isso. Todo mundo do esporte? Não, só eu e o Bernardo. O Euclides, meu pai tentou. Segundo meu pai, ele era melhor que eu e o Bernardo. Ah, é? Meu pai foi, eu vacilei, porque o Cridinho... E realmente aqui no Amador de Franca tem uma galera que fala que o meu irmão jogava muito. Enfim, são coisas da vida, né? E a minha irmã, tem uma irmã, são 3 homens e uma mulher. A minha irmã realmente não entrou para esse ramo aí. Mas ela corre, né, sua irmã? Hoje sim ela corre. Não é profissional. Não é, né? mas sim, hoje ela tem um esporte aí como meio de qualidade de vida. Tá. E aí,
Aí, nessa fase que você está contando aí, ainda você estava nas categorias de base. Quando você passou a ser profissional, e aí, como é que foi? Começou a mudar, né? O primeiro time profissional que eu vinha disputar foi no Botafogo de Ribeirão, se não me engano, em 98. Marco Antônio Machado me levou, através do Carlos Roberto de Mirassol, que era meu empresário. E eu era novo ainda, tinha idade de júnior, mas ele me colocou no elenco do Botafogo, tanto é que nós subimos para na Série B do Campeonato Brasileiro e subimos para a primeira divisão. E a partir dali comecei a rodar, Portuguesa Santista, Náutico, e aí eu comecei a jogar. Até que um belo dia eu estava no Joinville disputando a Série C, Campeonato Brasileiro, Série B, morava debaixo da arquibancada, já como jogador profissional. Você morava debaixo da arquibancada. Debaixo da arquibancada se construía, tipo um alojamento. Né? Eu só falando achar que a gente morava na... E aí um belo dia meu empresário, o Carlos Alberto, me ligou e falou, cara, o Palmeiras está interessado em você. Isso eu já tinha passado pelo Náutico, uma equipe grande, já tive o sabor ali de ver que é uma equipe grande ali, de torcida, de massa, né, legal. Mas aí a mudança de chave realmente foi quando eu fui pro Palmeiras. Uhum. Ele me ligou, Edmar, desligou, falei, você não vai virar nada, cara. Não botei fé. Não colocou. Pô, eu vi o Marcos lá jogando, pô, assisti os caras da TV, enfim. E passou 15 dias, falou, cara, o negócio tá certo. Só tá pegando os entravezinhos aqui, negócio de dinheiro. E eu falei pra ele, cara, eu abro mão de tudo que eu tenho pra mim ir pra lá. Uhum. Isso eu lá em Joinville. Era um salto muito grande. Você dá aquele salto. E eu falei aquilo eu não sabia que o gigante era tão grande assim, de chegar na potência que é o Palmeiras. E assim foi, fizemos todos os trâmites, eu cheguei lá em São Paulo, toda uma estrutura diferente, era um salto enorme, né, cara, de mudança, de estrutura. De um alojamento eu fui com um apartamento sozinho, né, enfim. Já, assim, aí o clube alugou pra você? Alugou, tudo Uhum. Tudo tranquilo. Sou Durval também, que é o nome do meu finado pai aí, que chamava o cara que recepcionou a gente. Entendi. Então dali foi um salto totalmente, né, grande. E nas conversas com o meu empresário... Na época o Palmeiras, estrutura de estádio, ainda não é o que era o Parque Antártico. Não era o que é hoje. Não é o que era hoje, né? O Aliança, enfim. Que é o Parque não Antártico. Tinha Parmalat, não tinha Parmalat, mas o Palmeiras vivia tranquilamente, pagava em dia, tudo certinho. E nessas conversas com o meu empresário, ele falou, Marcos, só pelo fato de... A Parmalat foi antes, né? Foi bem antes. Foi em 2002 que fui pro Palmeiras. Meus amigos me zoam até hoje porque eu fui na época que o Palmeiras caiu. E eu cheguei faltando 12 partidas para acabar o campeonato. Cheguei no final. Mas aí pra mim, isso aí era indiferente. Porque então, você estava indo... Da onde eu vim para onde eu fui, sim, foi um salto muito grande, né? E meu empresário falou, Marcos, só de você estar indo pro Palmeiras, mesmo que você não jogue nenhuma partida, nós já vamos arrumar bons contratos e bons times futuramente, na hora que acabar seu contrato, que era um contrato de 3 meses. Uhum. E eu fui com isso na cabeça. Cheguei, o técnico era o Leverkusen, foi ele que pediu, e eles foram jogar em Santos, empataram com o Santos. Então o Lever já tinha visto você jogar. Ele me viu por DVD, naquela época se contratava por DVD. Isso deu uma matéria na época, o jogador foi contratado por DVD, questionaram o Leverkusen. Eu lembro. Ele falou, eu tenho pressa. Você lembra? Eu lembro dessa. Eu tenho pressa, me apresentaram algumas opções, campeonato rolando, eu não posso estar vendo ninguém. Eu gostei do jogador e vou arriscar. E na quinta-feira ele chegou. Então, quer dizer, era mais uma coisa contra, né? Mais uma coisa contra. Mais uma coisa para alguém ficar apontando. Mais uma barreirinha para mim. E assim que eu cheguei, fui recepcionado pelo Marcos. Já era fã, virei muito mais fã do que ele, o goleiro Marcos. Já era aquela lenda, né? Potência, cara.
humilde demais, enfim. O Levir também me abraçou, e aí, fez boa viagem, tudo, fiz. Você jogou domingo passado? Joguei. Ah, então você estava jogando, estava jogando. E eu jogava de volante lá no Joinville. Ele perguntou, você joga zagueiro? Ah, já joguei 1 ou 2 vezes. Tá apto a jogar? Eu falei, tô. Então você vai jogar domingo, isso é na quinta-feira. Já? Você tem medo? Eu falei, não. Mas foi uma resposta meio... Sempre me falaram, vá com medo, mesmo assim. Se te oferecer alguma coisa, vá com medo. Vá e faça. Edmar. Eu tenho esse pensamento aí, que acho que a gente tem que passar por cima. Tem que passar, né? Porque você já viveu isso muitas vezes? Já, muitas. Depois eu vou te contar. Sim. Então, se a gente não fizer isso nesse programa, nós vamos fazer, que é muita coisa, tá vendo? Ela vai passando e depois vocês vão saber mais do Edmar, quem ele é, essa pessoa maravilhosa aí. Então, deixar... Se der tempo, a gente fala hoje, senão a gente... Eu acho que não vai dar, mas numa próxima, vamos deixar a expectativa. Isso, vamos deixar. E na próxima semana, vocês vão já fica a curiosidade. O trabalho dele, enfim, a agenda dele é cheia, né? E vai aumentar depois que eu ia falar, né? Enfim, aí Edmar, o Levir me abraçou e falou, você vai jogar domingo. Nada mais, nada menos que contra o São Paulo, no clássico. Palmeiras e São Paulo. Te juro que de quinta para domingo, para sábado, eu não dormi. Liguei pro meu pai. E o sono faz falta. Nossa, demais. Eu liguei pro meu pai. Falei, pai, vou jogar. Isso que eu ia fazer uns 2 treinos até, para ver se eu não ia ramelar ali. Sim. Aí fui, firminho, sério e tal, né? E ele também não tinha muita opção. E como eu já vinha jogando, né, uma divisão um pouco inferior, mas foi o que tinha. Ele viu, gostou, falou, vai me suprir toda a minha necessidade. Meu pai, não, vai tudo tranquilo. Meu pai parecia que estava mais nervoso. Vai dar tudo certo, fica tranquilo e tamo junto. E assim foi, cara. Aí fomos concentrar. A primeira vez que eu fui concentrar, Marcão, Dodô, Arce, tudo cara que eu vi na TV, que eu era fã, eu falei, meu Deus, cara. Uma hora eu tava ali, cara, dormindo com 15. Agora eu tô no quarto só, eu e mais um. Separadinho, e agora... Comida do bom, da melhor de tudo, ônibus novo, com, sabe, camisa, uniforme, tudo outro nível, cara. É assim, fantástico que Deus opera assim, cara. Que eu falo muito pro esporte elite, eu falo muito pros meninos da Francana que sua vida pode mudar da água pro vinho. Acho que em todo segmento do esporte. Você tá aqui vindo de bicicleta treinada, daqui a pouco tem um cara te olhando, você passa a ganhar 5, você passa a ganhar 10, 20, 40, 50, 60. Muitas vezes sem gastar nada. Sem gastar nada. Só ganha. Se estruturar. Então, é o que eu falo. É uma atividade esportiva que não precisa de faculdade. Você vai ficar rico, milionário, você não precisa de faculdade. Então eu falo... assim, é a realidade, né, Sim. Marcos? A gente está falando aqui, gente, não é que o Marcos está fazendo propaganda disso não, né, que a gente não tem que estudar. Mas é só uma constatação, né, que a realidade é essa. Né? Se você tem um alto rendimento, alto rendimento como atleta, você vai ter também altos rendimentos. Sim, com certeza. Financeiros. E aí, Edmar, para finalizar, fui pro jogo, né? Empatamos o jogo em 1-1. Teve até uma cena que nos treinamentos treinamos para o Marcos, ele levantava o braço e era para nós sairmos e deixar a equipe impedida. Em certo momento do jogo aconteceu isso e eu estava viajando na maionese, na tensão. Outro planeta. Eu esqueci. É que eles estavam treinando aquilo já há 6, 7 meses. Eu cheguei e fazia 3 dias. Eu não saí. Então o balé ali não estava interiorizado. E caiu no pé do França, se não me engano. Sorte que o Marcos abafou ele e chutou para fora. Eu poderia ter colocado tudo a perder.
Aí me deram dura, esse povo aposta. Eu falei, cara, foi mal. Você assustou ali na hora, o pessoal. Era pra sair, você não levantou o braço. Eu tava preocupado em marcar o Kaká, o França, e acabei esquecendo desse detalhe, que poderia tudo ter virado contra. Era um time ruim, né? Que tava jogando então, contra você vocês, viu? né? Exatamente. Kaká, França. Um desconhecido, França demais, craque. O Kaká, ele escondia a bola, Sim. você não conseguia pegar a bola dele de jeito nenhum. Ao final, acabou o jogo 1-1 e pra mim eu fiz uma partida regular, mas aí pra imprensa aquilo já foi uma apresentação de luxo. Na sua cabeça você tinha feito uma apresentação mais ou menos. Mais ou menos. E a imprensa veio, parece que você joga no Palmeiras há muito tempo. O comentarista também da Sport TV falou, nossa, o Marcos parece que está no Palmeiras há muito tempo. Aí aquilo ali foi. Os jogadores me abraçaram, eu cheguei com uma certa desconfiança no clube. E a partir dali eu fui abraçado. Então, mas assim, aí quando você fala de desconfiança, o que é? É um receio? Quem que é esse Marcos Aurélio que veio do Joinville da Série B do Campeonato Brasileiro? Exatamente isso. Porque muitos ali se acham acima do bem e do mal. Eu estou no Palmeiras, eu estou numa das maiores potências do Brasil e do mundo. Né? Então tem isso. Tive essa resistência por parte de alguns. E aí, Marcos, isso talvez seja uma informação relevante, assim, no sentido do jeito que a pessoa leva a vida, né? O fato de, às vezes, a pessoa estar numa condição dessa, pode ser que se desenvolva um nível de prepotência muito grande, né? É mais ou menos isso? A competição, ela gera isso. A própria competição. Mas no caso, não era para eles se sentir ameaçado pela minha presença. Né? Que, vamos supor, o cara ele tem um carrão, ele tem uma casona, ele ganha, vamos na época lá, o cara ganha 200 mil por mês. Ele já é uma realidade. Não precisa ficar... Se assustar, Sim. Né? E realmente, quando eu cheguei, não só lá, mas em outros lugares, mas estou pegando esse caso específico para falar. Então, se sentiram ameaçados ou fizeram pouco caso. Né? Por isso que eu falo que é muito importante, quando chega alguém, você trazer ele. Não deixar o clima mais hostil. Sim. Isso eu vivi muito isso. Tanto é que antigamente nas concentrações não se colocavam, o Edmar é volante, o Marco Aurélio é volante. O Marco Aurélio é reserva do Edmar, então não tem por que colocar os dois juntos. Porque vai criar um embate. É desconfortável e tal, então hoje não se tem isso tanto, né? Hoje se coloca mais, eu tenho afinidade com o Edmar goleiro, o Marco Aurélio é zagueiro, pode colocar os dois juntos, tal, é por afinidade. Mas você sabe que isso aí, Marcos, é uma coisa que eu vivi no mundo corporativo. Sim. Que tem algumas formas de você fazer gestão, né? E você pode fazer gestão. A minha opinião, tá? Pelo meu jeito de ser e é o que eu acredito mais. Mas isso sou eu, não estou criticando ninguém, cada um eu acho que tem que fazer de acordo com o que pensa, porque as coisas no final do dia acabam funcionando. Né? Mas para mim, um tipo de contato, um tipo de gestão, a forma de você fazer com que as pessoas se agrupem, para mim faz mais sentido se é por aspiração. Né? Eu vejo você como um líder e me inspiro em você. Né? E você, de certa forma, fala, não, vem cá, eu te abraço. Agora, tem tipos de gestão que é por conflito. Também às vezes funciona. Né? Às vezes não, eu acho que funciona muitas vezes. Depende do perfil de gente que está com você. E o líder, ele tem que ter esse jogo de cintura de entender
o tipo de perfil que está trabalhando ali com ele, né? E no esporte, eu acho que como você falou, da rivalidade, da coisa da conquista, do objetivo, e os objetivos eles são rápidos, né? Exato. Então, assim, talvez é onde funcione melhor nessa coisa da rivalidade. Mas pode gerar problemas sérios aí para todo mundo também, né? Sim. Problema de relacionamento, né? Então, por isso que alguns diretores vai muito de clube para clube. Para o atleta ficar mais confortável para chegar no dia do jogo e render mais. Uhum. Mas eu já trabalhei em clubes que o Santo não batia gratuitamente com outro atleta da minha equipe. Assim, da parte dele não falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E aí... Então teve situação Diante assim, disso, eu também... Não teve nada assim... Nada contra, nada... Não aconteceu nada. Nada, simplesmente tudo bem. Eu poderia também, não gostei do jeito dele. Mas é normal falar um bom dia, uma boa tarde para você. E a pessoa não então, fala nada. Como ele adotou essa postura, eu também vou adotar a mesma postura que ele adotou. Isso é normal. Porque até as coisas cansam, né? Sim, não tem porquê. E outra coisa, nós estávamos lá aqui, ó. Uhum. Ele era atacante, eu zagueiro, mas depois eu passei a ser o capitão. Provavelmente ele vai ver, ele sabe quem é. Eu acho que ele até parou. Quando vai chegar nele, ele vai. Não, mas quem que é, não tenho nada contra. Ah. Não, mas não só dele, mas teve outros casos também. Mas enfim, éramos titulares, tínhamos que entrar em campo e tudo bem. Entrávamos, fazia o nosso papel, por muitas vezes já se abraçamos ali, mas no dia a dia ele era. Não dava brecha. Ele tinha a turminha dele, eu tinha a minha, que é super normal isso aí, mas desde que não faça mal pro grupo, né? Aí tinha o grupo dos evangélicos, tinha a galerinha da noite, tinha a galerinha ali mais neutra, então, mas todos... Você estava em qual? Eu flutuava em todas as áreas. Mas... Falando desse pessoal evangélico, você acha que tinha uma coisa positiva ou não? Como é que era isso? Eu não via problema nenhum nisso. Eles convidavam, mas você tinha o direito de aceitar ou não. Quando se impõe uma coisa, aí já passa a não fazer muito sentido. Tá? Já complica. Não. Agora uma reunião para estruturar o clube, uma crise e tal, aí beleza, vamos sentar. E teve alguma coisa assim, alguma polêmica que você teve envolvido, Marcos, na sua carreira, alguma coisa mais pesada? Rapaz, porque hoje em dia, assim, a gente vê, né, situações, às vezes difíceis que o jogador se entra, que ele se coloca, né? Sim. Vamos falar um pouquinho dessa fatalidade que aconteceu com esse menino do Corinthians aí, com a moça lá e tal, agora recente, né? E o Bruno lá do Flamengo, uma coisa pesada. Daniel Alves, Robinho. Né? Nesse naipe aí, não. Eu tinha muita preocupação com isso. Drogas, isso aí eu sempre... Meu pai nunca precisou falar nada para mim em relação a isso. E vinha na sua cabeça a imagem dos seus pais? E eu tinha muito medo, né, cara? Pela grandeza do futebol, a repercussão que fazia na época, e hoje nem se fala com as redes sociais, então, né, leva a informação rapidinho para o mundo inteiro, eu tinha muito medo. Pela agressividade. Os repórteres, eles adoram um fato negativo. E tem hoje, o Cuca foi absolvido, né, naquela situação lá, mas é um tipo de absolvição que a pessoa lá parece que morreu, né, se eu não tô... Morreu? Eu não quero falar besteira aqui, mas pelo que eu entendi, a pessoa lá não está viva, né, então assim, de novo, hein, gente, eu não tenho essa informação, a gente também não quer ficar fazendo aqui apologia a coisa falsa. Sim. Mas parece que a pessoa lá não está mais na Terra, né? Então, assim, por isso que houve essa, tipo assim, meio que uma prescrição.
e esse crime dissolveu, né? Então, mas até eu estava vendo uma matéria aí de uma repórter, de uma jornalista, ela falando assim, né, que não é a questão de ser fulano, ciclano, porque a pessoa também precisa continuar vivendo, né? Estou falando no caso do Cuca aí, que ele também precisa continuar vivendo, né? Não sei qual é a condição financeira dele, eu imagino que esteja ele bem, é bem tranquilo, né? financeiramente. Bem financeiramente, porém a vida não acabou. Só que a gente precisa discutir essas coisas antes, né? Para que isso não aconteça, né? Que a gente evite acontecer esse tipo de coisa. E às vezes essa prepotência que você colocou aí faz com que as pessoas tenham essa sensação de impunidade, né? Exatamente. No caso do Cuca eu li também, mas bem superficial. Eu não fui a fundo igual você está falando com a pessoa. Eu só vi que ele tinha sido absolvido. Uhum. E a galera, a internet é muito rápida, né? Os defensores do bem e os defensores do mal, e feminista, que levanta bandeira, que é uma coisa assim, né, complicadíssima. Mas o Cuca foi muito atacado quando chegou no Corinthians. Agora recente. Ele passou por outros clubes e não teve esse peso, essa cobrança que ele teve no Corinthians. Tanto é que ele e a família dele decidiu por rescindir o contrato, assim, para ambas as partes, sem prejuízo para ninguém, por conta dessa pressão. Segundo o Cuca, ele disse que é inocente e, pelo que eu vi na matéria, eles foram atrás para tentar provar essa inocência, igual você está dizendo que a pessoa... E você acha que ele deveria ter continuado ou não? O que você tem de opinião? Não, acho... rapaz, é difícil. Porque a pressão é muito grande, Mário. Rolar ameaças, né? Hoje é complicado. A família, né? Hoje a torcida, alguns, né, não são todos aí, mas os caras acham o telefone, sabem onde sua filha estuda. Eu acredito que não vai chegar a essas vias de fato, mas há ameaças que mexem com a pessoa, o psicológico da pessoa. Eu gosto muito de ver esses treinadores aí que têm sucesso na carreira, que eles têm uma mente muito forte, mas, como eu falo, não são máquinas. Em algum momento eles se desequilibram emocionalmente. Sim. O Vanderlei Luxemburgo já disse isso, né? O próprio Galvão Bueno, que nós comentamos, o narrador que revolucionou aí o meio de comunicação, naquela Cala a Boca Galvão, ele falou que aqui, com anos de rodagem, então nós estamos sujeitos a passar por essa. Exatamente. Então, se o Cuca fica, ele ia conviver com isso até sempre, nunca acabar. Ou a diretoria tomar uma providência em relação a isso. E isso fala um pouco do que a gente é como ser humano, né, Marcos? Sim. É complicado, né? Dependendo... Tem essa coisa da rivalidade que a gente estava falando, que é uma coisa que eu penso que é assim, muitas vezes, só o fato de você respirar perto de alguém já incomoda. Exato. Né? Sim. Então, e que a gente precisa ter algum tipo de subsídio psicológico aí para poder conviver com esse tipo de coisa, né? Ainda mais no campo da rivalidade, como era o seu caso como profissional, né? É de suma importância. Falando um pouquinho de psicologia, entrando nessa área, eu lutei muito para, na época como jogador, tinha uma resistência, né? Levava um coach e tal, mas com o passar do tempo eu vi que era muito importante, né? Hoje eu usufruo disso, tenho certeza que é importante para a vida do ser humano, ele está procurando especialista, né? E isso auxilia demais aí, né? Esse mundo louco que a gente vive aí, né? Então acho que é muito importante. Mas na época, algum tempo da minha carreira, eu não acreditava. Eu falava, não, se eu entro, eu consigo sair. Por muitas vezes eu consegui fazer e sair. Sim. Solucionar os meus problemas que era para mim na época eu considerava fáceis. Né? Sim.
E eu acho que uma coisa difícil para o atleta deve ser a situação de lesão, né? Como é que é isso? É isso. Eu tive algumas lesões, Edmar, que foram bem específicas e me atrapalharam muito. Lesões assim de me deixar de 7 a 1 ano aí parado. 7 meses a 1 ano. 1 ano, de 7 meses a 1 ano. Isso realmente mexe com o psicológico da gente. E naquela época o clube não te dava suporte um especialista ali da área. Pelo menos onde eu passei nos clubes ali. Entendi. Hoje todos contam com isso. Você vê atletas aí abraçando os psicólogos depois do jogo, depois de um título, você me ajudou, você me tirou. Acho que teve um do Flamengo, se não me engano agora, do São Paulo. Então todos estão usando isso porque é importante. Faz bem, para mim particularmente faz bem e recomendo. E assim, quando você passou por isso aí, Marcos, era uma sensação de inutilidade? Como é que era? Então, para mim foi um choque muito grande pelo desconforto de estar vivendo a lesão. Até porque eu estava... Foram 2 lesões em clubes diferentes, mas clubes estruturados. Eu tinha um salário em dia, então para mim estava tranquilo. Que foi o São Caetano. Conseguia fazer a você recebia certinho. No Cruzeiro me lesionei também, tive uma lesão de hérnia de disco no Cruzeiro, e no São Caetano eu rompi a clavícula, que foi até o Robinho no jogo contra o Santos. Eu roubei a bola dele, ele deu um totozinho por trás, Você caiu? Eu caí. Você caiu de ombro? Caí com o ombro. Então eu caí muito assim, o ombro ficou e veio todo o corpo, né? 90 quilos descendo e fez a alavanca. Então foi muito difícil assim para mim, né? O Milton Neves até na época brincou, que eu fui no programa dele, falou: imagina se fosse o Marco Aurélio que tivesse feito isso no Robinho, hoje estava todo mundo massacrando ele. Sim. Pô, tirou o cara aí, dá uma Copa, ou não sei do que, né? Sim. E ninguém tá dando ênfase aí, ó. Robinho te ligou, Marco Aurélio? Não ligou. Eu falei, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então são fatos que acontecem aí enfim, mas impactaram bastante, cara. Imagina aí, o último clube que eu joguei, que eu encerrei a carreira, eu tive uma lesão no União Berbarense. Agora que eu não jogo mais, eu posso dar nome aos bois tranquilo, sem medo, não estou infringindo lei nenhuma. Me lesionei, não tive amparo nenhum, não recebi, né? Então aí realmente as coisas começaram a ficar bem difíceis. Aí você tem que entrar na justiça e tudo mais, e processo longo. Desgaste. Aí você pega um clube sem estrutura, que ainda continua com isso, foi em 2014, ainda continua com dificuldades financeiras. Ainda bem que eles têm um patrimônio lá, que é o clube que pode ser leiloado, tem um monte de pessoas aí. Desde cozinheiro, faxineiro. O clube encerrou ou não? Não, o clube existe, né? Continua. Esse é o entendimento. Como é que um clube deve pessoas e ainda continua? É assim, né? De novo, é a nossa legislação, a governança, né? Como as coisas no Brasil funcionam. Dando brecha. Porque assim, dia desse eu estava vendo uma notícia aí sobre... Eu não sou especialista disso, né? Não sou advogado, mas estava vendo uma... Mas você estuda bastante, né, Edmar? Gosto de ler. E vendo uma notícia aí falando do Barcelona, né? Que o Barcelona, a estrutura, o jeito que é gerido, né? O Real Madrid e o Barcelona, que o Barcelona andou gastando muito aí, e assim, hoje é muito difícil o Barcelona voltar ao patamar que o Barcelona era, que sempre foi em pé de igualdade, né? Até teve uma época na época do Pepe lá, que o Barcelona era incomparável, né? E o Barcelona gastou demais, e tem uma questão lá de legislação espanhola, e o jeito que a UEFA trata ali a questão dos clubes. Então a chance de voltar ao patamar que era é muito difícil, por conta
das coisas que precisam honrar, né? As dívidas. As dívidas, porque tem que honrar, não Tem que é honrar. esse negócio igual aqui no Brasil que vai empurrando para a barriga, né? Aqui no Brasil é bem bagunçado. E aí a gente coloca... Gente, a gente está falando aqui de coisas que assim, tem coisas aí que a gente sabe que mais ou menos entram no mesmo pacote, né? Que essas situações de igrejas, de organizações, né? Que a gente sabe que muita gente entra ali única e exclusivamente para satisfazer as suas vontades, né? O seu ego. Sim. E todo lugar tem bandido, né, Marcos? Então, assim, a pessoa entra ali para vilipendiar a que foi sonhado, que foi estruturado por gerações, e alguém vem para poder tirar o recurso. Tem pessoas que entram realmente para dar seguimento, que entram para inovar, mas tem em todo segmento, como você disse, tem gente que entra para limpar o que já está escasso. Sim, né? sim. E me fala uma coisa, Marcos, e essa questão da influência, por exemplo, um dirigente que entra, o cara que é mais influente, como é que é isso? Hoje o futebol se estruturou muito, né, cara? Hoje você tem cargos para cada setores, né? Hoje você pega uma comissão de campo, tem time que tem 14 membros na comissão, então ficou muito grande, se profissionalizou demais, né? Então hoje você tem um gerente... Então é segmentado. Segmentado. E muitas das vezes você não pode passar por cima, você vai tentar argumentar, para tentar convencer a pessoa que você está certo. Né? Então, e culturalmente o Brasil, hoje os treinadores, né, pegando esse gancho aí, se dá toda essa estrutura, mas não se dá tempo pro cara, pro treinador. Porque quer resultado. Resultado, isso aí culturalmente. Eu acredito que o Brasil, não sei se vai mudar. Você não tem esperança. Eu acredito que uns 40 anos, mais ou menos, 40, 50 anos. Para mudar, copiar aí os estrangeiros aí que deixam treinadores aí 10, 12 anos aí no cargo, independente dos resultados, enfim. Ô Marcos, isso aí não está relacionado a quem consome o produto? Porque se a gente for pensar, eu trabalhei numa marca grande, Sim. Uma empresa muito grande aí. O próximo, eu vou entrevistá-lo. Né? E aí, a gente ia, uma coisa que a gente falava lá é assim, ó, quem manda é o cliente, né? Por exemplo, na área do design, né, que a gente estava fazendo um produto novo, Sim. desenhando alguma coisa nova, a gente falava para os amigos lá, para os colaboradores, ó, gente, vocês não estão desenhando para vocês estão desenhando para quem vai consumir, né? Não se apegue no design. Sim. Né? E aí, quando eu falo do futebol, não é mesmo? Até porque você estava desenhando, elaborando o projeto, você tinha todo um scout em mão, sabendo mais ou menos o que está acontecendo. Sim. Por isso que você argumentava com... Sim. Né? Exato. Sim, tinha toda essa base. Você não estava fazendo gratuitamente ali, sonhei e vou desenhar. O gerente de produto trazia lá, os dados são esses, né? É para esse segmento aqui. Sim. E aí o futebol não é mais ou menos a mesma coisa? Então, é bem complexo, porque tem alguns setores, porque o futebol ele é um produto, hoje você comercializa ele, hoje o jogador é um produto. Tem muitas equipes que tratam isso, mas algumas equipes também se rendem a resultados negativos, a pressão que vem da arquibancada. Tá. Você pode ter gestores ali, vou contratar o Edmar, que ele foi gerente em tal lugar, ele tem experiência, ele vai ficar designado para contratar jogadores e tal, para contratar jogadores para o Marco Aurélio. Então, beleza. Aí ali tem outro diretor que ele é fanático pelo time, ele é amador, ele não sabe nada, mas ele injeta uma grana, aí ele vai atrapalhar os seus planos e os meus planos. Porque ele vai, é um ruído, é um ruidão. Ele vai se apaixonar por nós na vitória e ele vai nos odiar na derrota.
Ele não quer saber o seu argumento, por que aconteceu isso, por que você colocou fulano, por que você colocou o cara que estava 2 meses no DM e colocou no lugar do outro que está 100%. Aí é a convicção do treinador, é o acompanhamento, é a resposta que o departamento médico deu, é a resposta que o preparador físico deu, é a confiança que ele tem no atleta. Ele vai arriscar. A gente precisa entender que as coisas dão errado. Sim, né? sim. Mas aí nós traçamos um plano. Esse plano é levado para a diretoria aceitou. Só que no meio do caminho não houve as vitórias. Aí, que mesmo esses times estruturados, eles se rendem à pressão da arquibancada. Eles se rendem. Entendi. Então aí entra um pouco na resposta, na pergunta que você fez. O barulho de fora, ele é ensurdecedor. Entendi. Tá, e aí, quer dizer, é um mercado extremamente exigente, é isso? Totalmente, você tem que estar se renovar a todo momento. Ô Marcos, para a gente ir caminhando para o nosso final aqui, nosso ensejo, você acha que esse mercado é um mercado injusto? Em qual sentido? Assim, a gente está falando de produto, né? Sim. Que é um cliente exigente que quer um retorno imediato de um produto que está sendo oferecido para ele. Você pensa que a torcida, o jeito que a torcida se posiciona, exige as coisas, poderia ser um pouco mais tolerante, compreensível, dar mais tempo para se ter um resultado? Como é que você pensa isso? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Está ali pagando ingresso, assiste um espetáculo, né? Eu acho que faz parte. Faz parte dessa cobrança. Ontem eu estava vendo um jogo do Chelsea. Era Chelsea e Crystal Palace. Sim. E aí fizeram um gol lá, cara, e assim, né, a torcida é muito diferente da nossa. Porque antigamente nos estádios tinha fosso, né? Tinha. O cara não pular. Nego caía dentro do fosso, sim, morria dentro de fosso e tal. E hoje em dia, assim, né, o jeito que é o estádio lá, né, tinha só a placa publicitária, hoje que é de LED, nessas placas. E aí o cara foi comemorar e abraçou, abraça a torcida, sim, é normal, né? A torcida, quer dizer, é um jeito diferente de lidar, né, com aquilo. Culturalmente. Aqui no Brasil é complicado. Apesar que os novos estádios, estão sendo assim, alguns tiraram esse fundo, né? Tem só essa, porque está penalizando os clubes, o torcedor invadir, né? Penaliza o clube. Sim. Então o torcedor brasileiro hoje está um pouco mais... Mas ainda é arriscado. Demais. Muito. Agora na Europa... E na Inglaterra... Mas eles não te livram de xingar, não. Não, né? Não livram. Só que é de uma forma mais tranquila. Mas aqui, realmente, você vê, na Europa tem treinadores aí que ficam 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eles dão tempo para o brasileiro que vai para lá, para se adaptar. Aqui não. Contratou o Edmar, chegou, está ganhando 1,5 milhão. Você vai ter que se virar, velho. Não tem adaptação. Você saiu lá de Minas aí pro Rio. Não tem adaptação. Futebol não é a mesma coisa. Futebol são diferentes. Então, os regionalismos. Sim, total. Mas, cara, não. Você foi pago esses milhões para você resolver o nosso problema. É assim que eles encaram mesmo. Entendi. É um mercado, poço sem fundo. É um mercado exigente. Bastante. Só pegando um dado humano, foi mandado embora do Corinthians, e a federação, ela mudou a regra, já foi acho 2 anos, se não me engano. O clube pode trocar de treinador 3 vezes no ano. Contrataram um ano, com a multa rescisória de 9 milhões. O Mano não abriu mão, o Corinthians queria dividir em várias vezes, e o Mano não aceitou. Acho que ficou em 2 vezes só, se não me engano. Então, enquanto não resolvesse com o Mano, o Corinthians não queria gastar, porque eu acho que já mandou um treinador embora, acho que não tinha mais opção. Então, ele foi obrigado a pagar o Mano para trazer o outro treinador. Foi obrigado. De alguma forma. O Mano cedeu em 2, 3 vezes,
registro em banco, o banco assegurando, foi um negocinho que eu li, um sócio, com garantia do banco que o Corinthians vai pagar, e assim foi feito. Pra você ver, 9 milhões. Isso também, para mim, é uma falta de despreparo da diretoria. Fazer uma multa rescisória desse tamanho. Porque o tempo que ele ficou foi curtíssimo. Curtíssimo. E a equipe do Corinthians vem passando por uma transição, mudança, presidente, trocou agora, então tem que se pensar, como você bem fala, tem que pensar antes, prepara bem para você não ser surpreendido. Exatamente. A gente precisa pensar nos detalhes aí, no preparo, no assentar o terreno, né? Exato. Quando você vai fazer uma obra, se é uma obra grande, a primeira coisa que se faz é preparar o terreno. É a fundação, fala, né? Ou é fundação, ou se é uma obra maior, você precisa preparar o terreno, nivelar o terreno, né? Isso. Você vai pavimentar primeiro. Então, quer dizer, a vida desse jeito. Exatamente. Desse jeito. E eu acho que o jeito que a legislação leva o futebol dá muita margem para impunidade, né? Apesar que hoje em dia está se cobrando mais, mas dá muita margem para impunidade. Não, e aí no caso dos treinadores, que hoje são bem remunerados, é merecido, eu falo dos atletas, não só no futebol, mas em qualquer outro segmento, tem que ganhar muito bem, porque você é exposto assim, a um grau de estresse, sabe? O esporte que nós praticamos, ele não é saudável, eu falo, ele não é saudável, você lesiona por estresse sem fazer nada. Você vê vários casos aí. E aí você pega os treinadores, tem treinador trabalhando num time e ele está recebendo de outros 6 times. Só para você ver. Continua recebendo. De outros 6 times. Ele vai mandar desse time, então daqui a pouco ele está com 10 times, ele está com uma carteira, uma poupança recebendo todo mês. Que é o Romário aí que estava recebendo do Vasco, do Flamengo, sei lá quantos anos, 120 mil de cada um, 150 mil. Então, bom, e nós não vamos entrar nesse assunto. É muita coisa, Mas só para deixar aqui, né, quantos jogadores quebraram, né, assim, sim, mesmo recebendo essas fortunas, né, quebraram. Né? Eu não cheguei a ganhar essas cifras aí não, mas teve os caras que, alguns amigos que ganharam dinheiro de verdade, como eu costumo falar. Né? E a cultura financeira que eu falo sempre para vocês, que eu não tive, né? Então, mas nunca é tarde, a gente está sempre aí trabalhando. E encerrando, Marcos, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, né? Eu acho que a gente procurar se entender como ser humano e entender principalmente a emoção, né? Eu acho que a emoção, a gente deveria tentar explicar essas emoções, essas coisas na escola. Para as crianças, desde sempre, já entendendo como é que as coisas funcionam. Né? E até em relação a outras matérias que hoje não faz parte do currículo, mas das escolas, que eu acho que também deveria fazer parte. E também, assim, na educação financeira, que é uma coisa que... Isso eu acho que é importante. Né, tem alguns pais que já tem, né? Nós, assim, eu lembro, eu tive conversando com um espanhol que trabalhava comigo, e um dia... Um João Pessoa, a gente estava conversando numa praia bem feia lá, sabe? Um lugar bem ruim, eu estava lá com ele. No final de tarde, a gente conversando, e ele me disse uma coisa, que assim, ele falou, ó, o jeito que isso foi em 2013, né? Ele falou, o jeito que as coisas estão acontecendo aqui no país, eles vão ter muito problema. Eles vão ter muito problema, porque assim, dá-se crédito, mas não ensina como administrar esse crédito. Então vocês vão ter muito problema, e foi o que a gente viu aí nos últimos anos, né? A gente precisa tomar muito cuidado também agora com a situação que nós estamos vivendo, porque assim, começa a se abrir as pernas aí, e depois a gente fica convivendo com o problema 15, 20 anos aí. Eu acho que o brasileiro aprendeu um pouco com a situação que nós vivemos, porque tem gente que carrega dívida de financiamento de carro até hoje, né? Por conta de coisa que lá em 2008, lá por conta do Amarolinha, né, aconteceu o que aconteceu. Né? Desesperando, temos que dar crédito, e aí as pessoas não sabem como administrar. Eu não estou demonizando aqui, falando que o governo
não tenha que dar crédito, porque eu acho que tem que dar crédito Sim, claro. né? Mas o jeito que a gente lida com o crédito que é o problema, né? Marcos, eu estou muito feliz aí do nosso, também estou feliz. do nosso primeiro encontro. Agradeço, vai ser né? o primeiro de muitos, foi, né? Foi muito bom aí. E logo a gente vai continuar com mais. O próximo é o Marcos, que vai me fazer um monte de perguntas. E eu vou estar com prazer respondendo tudo, né? E que nós possamos seguir firmes. Logo teremos outras personalidades aqui também. Com certeza. Respondendo aí as dúvidas, as questões nossas. E fica também aberto para o nosso público fazer os comentários aí e os questionamentos, né? A gente não quer o hater, né? O hater a gente quer que ele venha, mas que seja mais brando, que seja mais ameno, que a gente não tem essa necessidade de tanto ódio no mundo. Mas nesse mundão, não é vida? Né? Mas faz parte, né? Que nós tenhamos aí uma boa noite, uma boa semana, né? E que nos prestigiem aí, gente, que vai ser um grande prazer ter você conosco, tá bom? Nessa jornada aí. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Até, um abraço. Tchau, tchau.